A paz do Senhor, que Jesus Cristo, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui. Eita! Amado, todos os dias estamos aqui trazendo uma mensagem profética para a sua vida. E não podemos deixar de trazer essa também hoje. Estamos na série de mensagens pertencendo à família. Eu queria, antes de nós elaborarmos o tema hoje, estamos um novo tema da mensagem, mas que antes de falarmos sobre isso, eu queria te pedir carinhosamente que não deixe de deixar o seu ok lá, o seu like no nosso canal. Se você ainda não inscreveu no canal e você está vendo esse vídeo, inscreva no nosso canal, ok? E você que já inscreveu, ajude aí, ajude as pessoas, estimule outras pessoas também a inscreverem no canal também, tá ok? Bom, nós falamos sobre alguns temas. E nesses temas nós também pregamos em cada dia subtemas, que são tópicos dos temas. O primeiro tema que nós elaboramos aqui sobre a série de mensagens pertencendo à família foi participando da família. Foi muito importante isso, A igreja, nós temos que sempre estar participando, indo aos cultos, etc. Também falamos esse tema, sim, esse foi magnífico, amei todos os vídeos que nós fizemos aqui dentro dessa mensagem profética para a sua vida. Esse particularmente me marcou muito esse tema, que é o tema amor em família. E mesmo porque vivemos um momento difícil hoje, em meio à pandemia. Então, por isso que foi importante esse tema, falarmos sobre ele. Está aí no mês de março, viu, querido? Entre lá na playlist lá do mês de março, que as mensagens estão lá. Eu já fiz nesses vídeos mensagens proféticas para a tua vida. Nós temos a playlist de janeiro, temos a playlist de fevereiro e agora de março. As demais mensagens do ano passado estão no meu Facebook. Entra no meu Facebook, está aí, Wagner Dias. Entra no Facebook, você vai ver todas as mensagens desde agosto do ano passado. Hoje nós vamos falar sobre outro tema na série de mensagens pertencendo à família, que é família, um lugar ao qual pertencer. Família, como já dissemos, ele é o local ideal para crescimento. Eu queria deixar um versículo bíblico que tem a ver com família. Bom, foi Deus que criou a família. Está aqui nesse versículo bíblico. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Atente para esse versículo, por mais que você já conheça ele, mas vamos ler novamente esse versículo. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, a família foi criada para dominar, a família foi criada para poder encher a terra. Não é de filhos, não, é de alegria, de satisfação, de crescimento. Podemos falar muito aqui sobre isso. Bom, família, ela tem muito a ver com companheirismo, e tem a ver com cumplicidade, tem a ver com amor, como já falamos no tema anterior, Então, família é isso, Agora, fomos criados para isso. Também tem um outro fator importante para a família também, é viver em comunhão. Família é assim. E temos alguns pontos aqui, eu queria falar, e eu creio que são só 2 pontos, que a gente vai aqui, são os subtemas. E o primeiro subtema que vamos falar hoje é importante pertencer à família. Não conseguimos cumprir os propósitos de Deus sozinhos, sem que haja alguém junto conosco. A família começa como? Quando 2 pessoas se casam. Um homem e mulher se casaram, a partir dali vão constituir uma família, onde vão ter seus herdeiros, seus filhos,
que vão dar continuidade a esse processo e essa instituição chamada família. Há muitas implicações bíblicas que indicam o objetivo de Deus em estabelecer a sua família. Eu queria deixar apenas né? Eu posso citar aqui alguns, mas eu quero deixar dois versículos. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, podemos entender na linguagem aqui de Paulo, no entendimento de Paulo, é que a família é um corpo, né? Então, todo o mecanismo, né, do corpo, os órgãos, etc., um depende do outro para poder dar sequência à vida. Assim também é a igreja. A igreja depende de mim, depende de você, entendeu, queridos? Então, existe essa questão de dizer assim, eu não dependo, não, nós dependemos um dos outros. Também, nesse mesmo gancho também, o apóstolo Paulo, dizendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 16, também é importante também esse versículo, diz assim: de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, e efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação tem a ver com família. A família de Deus, para que venhamos implantar o amor sobre a terra, para que venhamos implantar a edificação, a comunhão sobre a terra, é preciso que a família entenda e esteja, como diz aqui, bem ajustada, consolidada, todas as juntas sejam bem ajustadas, podemos dizer assim, né? E que haja uma justa cooperação de cada um que é pertencente à família. Agora, como é que nós vamos conseguir obter os resultados benéficos para a sociedade? Quando a igreja ela entender isso que nós estamos dizendo aqui. Eu vou deixar aí na tela para vocês, também você pode ver com calma em casa, também Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22, capítulo 3 de Efésios, também versículo 6, também Colossenses, capítulo 2, versículo 19 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Temos aí também essas passagens. Também, também formamos em um corpo de muitos membros e estamos uns aos outros ligados. Existe uma ligação, É por isso que o mundo hoje vive a dificuldade, porque vamos dizer assim, que as pessoas estão desligadas uma do outro. Então, a sociedade ela consegue andar dentro do acordo de Deus, dentro da vontade de Deus, por causa disso, porque eles não querem se unir, não querem se confraternizar, não querem se amar uns aos outros. O apóstolo Paulo ainda, em Romanos, ele fala sobre isso, sobre essa ligação que o ser humano precisa ter um com o outro. Olha só, Romanos, capítulo 12, versículo 5, o capítulo todinho é excepcional, mas o versículo eu queria deixar ele em nota. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo e membros um dos outros. Por mais que não acreditem, por mais que a qual não aceitem, e na prática demonstra isso claramente, nós precisamos um dos outros. Eu falei aqui sobre aquela questão da desigualdade, né? O contratempo, contra o oposto, né? Uns são ricos, outros são pobres. Dentro da própria cidade, você vê o contraste entre uma rua e outra, né? Na rua existe os grandes apartamentos, os edifícios, né? Ou melhor, apartamentos, os edifícios, né? De grande valor. E na outra lado da rua, os barracos, as
as casas feitas de madeiras, enfim, essa desigualdade que, enfim, ela só demonstra que o ser humano não entendeu ainda, né, o seu ofício, o seu propósito nessa terra. Sendo assim, a seguir, Cristo apresenta estar integrado a este corpo, como órgão vital, parte indispensável, interconectada a todo o corpo. A igreja, ela precisa entender isso. Por conta dessa falta de entendimento, nós vemos aí o mundo espiritual vivendo à mercê do nosso inimigo. Agora, se a igreja entendesse isso, nós iríamos vencer tudo nessa terra. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, né, versículo 15, diz, né, justamente sobre isso, né? Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membros de meretriz? Claro que não. E para terminar, nós vamos deixar aqui 2 versículos bíblicos, 3 versículos bíblicos na verdade. Ou melhor, vou deixar só 2. O primeiro fala sobre isso, olha. Também Mateus 16:18. Olha o que diz aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O outro fala que, entendo, e outro fala sobre uma tipologia. Diz, olha, Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Vemos aí que se o inferno está prevalecendo sobre a nossa sociedade, porque a igreja ela não está andando de acordo. Mas o meu convite hoje para você é: ame o teu irmão, né? Pertença à família, sim, se agrega à família, sim, ande em comunhão com a família. Eu tenho certeza que assim nós chegaremos a algum objetivo nessa terra. Deus está nos exigindo isso. A palavra dele nos prega sobre isso, ok? Deixa eu lembrar para você, o céu é o nosso limite. Amanhã estaremos nesse mesmo tema aí, falando mais uma vez sobre esses pontos importantes, ok? Deus te abençoe e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.